Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos através desse vídeo no culto de jovens e adolescentes da Igreja Batista do Evangelho Pleno, hoje, dia 6 de março de 2021. E o Senhor tem uma palavra para nos falar. E antes de iniciarmos essa palavra, vamos pedir ajuda ao Senhor, vamos orar para que o Senhor conduza tudo aquilo que Ele quer nos mostrar através desse vídeo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, chegamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, conduza, ó Pai, essa pregação, esse ensino, tudo aquilo que o Senhor tem a falar para as nossas vidas. Cuida de cada um, Senhor, que está acessando esse vídeo, esteja fazendo com que a Tua palavra, Senhor, penetre no mais profundo dos corações e venha transformar vidas. Ó Senhor, nós pedimos, nós clamamos a Tua ajuda, a Tua misericórdia. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E o Senhor quer nos falar, através dessa pregação, sobre as 5 lições que nós podemos aprender com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E o que nós vamos observar, irmãos? Uma das formas que Deus tem para nos ensinarmos é através de observarmos como os grandes homens e mulheres de Deus, eles agem. Isso pode ser tanto no contexto bíblico, como no nosso contexto cotidiano, nas igrejas, observando as outras pessoas que estão à nossa volta. Mas, em especial, Deus vai nos falar através da vida de Paulo nessa primeira viagem missionária. E nós temos que lembrar que Deus tem um plano para cada um de nós, tem um plano para as nossas vidas. E para que esse plano de Deus seja cumprido nas nossas vidas, nós devemos nos esforçar, nós devemos realmente ver aquilo que Deus quer para as nossas vidas, observar quais são os seus ensinamentos, quais são os seus direcionamentos, para que a gente possa ser, como o apóstolo Paulo, alcançar, realmente o agrado do Senhor. E o apóstolo Paulo, uma característica importante dele é que ele seguiu exatamente os direcionamentos dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Direcionamentos de divulgarmos o seu evangelho e o plano da salvação para todo o mundo. Isso nós observamos em Mateus 16, 15 e 16, que fala o seguinte: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Também nós observamos no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que fala o seguinte: Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que nós observamos no apóstolo Paulo? Ele conseguiu ir por todo o mundo e ele conseguiu ir também até os confins da terra. Paulo, ele pregou em todas as regiões conhecidas daquela época. É notório que Paulo, ele conseguiu chegar, alguns estudos falam que muito provavelmente ele conseguiu chegar até a Espanha. E a Espanha, ela está bem a oeste do continente europeu. E naquela época, a Espanha era o último país que era conhecido. E o apóstolo Paulo conseguiu fazer isso. Então, Paulo, através das viagens missionárias, ele cumpriu à risca as ordenanças de Cristo. E aí vem uma pergunta, tanto para mim quanto para os irmãos. Temos cumprido à risca aquilo que Deus tem colocado como propósito nas nossas vidas? Temos feito tudo aquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer? E o apóstolo Paulo, ele foi alguém que conseguiu realmente cumprir todos os planos e projetos de Deus na sua vida. E nós encontramos a sua própria fala no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Se cumprirmos, irmãos, com perfeição os planos e projetos de Deus em nossas vidas, nós seremos felizes. Este é o grande segredo. O apóstolo Paulo, se a gente observa ele desde o começo da história dele na Bíblia até o final, nós observamos que ele era uma pessoa feliz. Por quê? Porque ele fazia exatamente aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Teremos então, se nós fizermos como o apóstolo Paulo, teremos a sensação que ele, né, essa mesma sensação que ele expressou através desse versículo. Teremos satisfação de olhar para a nossa vida e ver que realmente estamos no caminho certo. Estamos fazendo aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. Nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, cada cidade que ele passou, se nós lermos ali, né, no livro de Atos, nós percebemos as lições que foram deixadas para nós. E é isso que o Senhor vai nos mostrar. Essas 5 lições a respeito da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeira lição nós observamos na cidade de Antioquia da Síria, ali onde a primeira viagem missionária ela teve início. E qual é essa primeira lição? Sirva intensamente a Deus e veja o Espírito Santo conduzir a sua vida. Isso nós observamos no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Irmãos, sirva ao Senhor, busque intensamente ao Senhor, como foi falado nesse versículo, até com os jejuns, que o Espírito Santo vai te usar para que a palavra de Deus seja divulgada. Por que Paulo e Barnabé, eles tiveram essa oportunidade? Porque eles serviram intensamente ao Senhor. Irmãos, quem somos nós sozinhos? Quem somos nós? Nós não somos nada. Se não for o Espírito de Deus conduzindo as nossas vidas, se não for o Espírito Santo realmente falando através de nós, nada temos a oferecer para esse mundo. Mas nós temos que realmente seguir esse rastro. Foi isso, né, que Paulo e Barnabé fizeram. E por consequência, o Senhor escolheu os dois, né, para que eles pudessem pregar o Evangelho e serem missionários ali. Então, você quer ser usado mais por Deus, jovem, adolescente, o que você tem que fazer? Intensificar a sua busca com Deus. Como que eu vou intensificar, irmão Endo, a minha busca com o Senhor? Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, né? Eu vou participar das atividades da igreja, eu vou sempre ter uma vida voltada para o Senhor. Então essa é a primeira lição que nós temos. A segunda lição nós observamos em Pafos, que é uma cidade que fica na ilha de Chipre, o próximo destino do apóstolo Paulo. E essa lição é a seguinte: ao executar a obra de Deus, você encontrará empecilhos. Então, quando nós fazemos a obra do Senhor, nós vamos encontrar empecilhos. Isso nós observamos no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus,
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Então, sempre, irmãos, que nós nos esforçarmos para fazermos a obra do Senhor, com certeza nós vamos ter empecilhos. Empecilhos aparecerão na nossa vida que vão nos atrapalhar. Esses empecilhos podem ser pessoas ou situações que vão tentar atrapalhar a obra que Deus quer realizar através da nossa vida. Paulo e Barnabé estavam evangelizando uma grande autoridade naquela cidade, o procônsul, Paulo Sérgio. E interessante, irmãos, era uma pessoa rica, uma pessoa bastarda. Isso até demonstra para nós que nós temos que pregar o evangelho em todas as classes sociais. Porque às vezes a gente fica com aquela ideia, com aquele pensamento, o evangelho é só para pessoas pobres, para pessoas carentes. Não, né? O Senhor Jesus morreu por todos. Então as pessoas que nós temos convivência, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o nosso chefe, de repente até o dono da empresa, nós temos a obrigação de pregar o evangelho também para eles. Só que observe o que é demonstrado nesse versículo. Ele fala assim: porém, Bar Jesus estava atrapalhando o trabalho missionário de Paulo e de Barnabé. E esse Bar Jesus, que é esse mágico que é mostrado aqui, que também tem o nome de Elimas, é interessante porque o nome Bar Jesus significa filho de Jesus. Olha que interessante. Era um judeu que se dizia servo de Deus, e ele estava promovendo um empecilho ali junto aos irmãos. E quantas vezes as pessoas, e até irmãos, pessoas que se dizem cristãs, elas podem se tornar um empecilho, podem se tornar pessoas que vão atrapalhar outras a chegarem à salvação. Então nós temos que ficar firmes, jovens, adolescentes, para sermos exemplos e pregarmos a palavra de Deus. E foi isso que Paulo fez. E, por consequência, Deus honrou a vida de Paulo. E é o que nós encontramos lá no livro de Atos, Atos 13, de 9 a 12, que fala o seguinte: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando, a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então aquilo que era um empecilho, ou seja, aquele mágico, aquela pessoa que estava confrontando ali com Paulo, ele acabou se tornando uma estratégia de Deus para a salvação daquele homem. Então os empecilhos que estão na nossa vida, Deus pode transformar esses empecilhos em grandes alavancas que vai fazer com que nós possamos realmente fazer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Fique firmes, jovens, adolescentes, irmãos, faça a coisa certa e não se preocupe com esses empecilhos. No final, Deus vai te honrar. E a terceira lição que nós temos, também em Pafos, na ilha de Chipre: não desanime se pessoas que estão ao seu lado titubearem na fé. Não desanime se pessoas que estão ali na sua convivência, que você tem até muita confiança nessas pessoas, essas pessoas se afastarem da fé por algum motivo. Isso a gente observa também em Atos, no capítulo 13, versículo 13, que fala: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha,
Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João aqui, né, que é João Marcos, ele desiste da obra missionária nesse ponto e ele retorna para Jerusalém. Não sabemos por que ele desistiu. Alguns teólogos falam que talvez ele ficou desanimado com as dificuldades que o campo missionário apresentava. Outros imaginam que talvez seria porque nessa região, conhecida como Panfilha, naquela época era uma região que tinha muitos problemas relacionados com uma doença chamada malária. Era bem comum naquela região e naquela época. E a malária, né, que é conhecida até hoje por nós, naquela época era uma doença que matava muitas pessoas. Então João Paulo, né, alguns imaginam que ele pensou, se eu for para Panfilha, eu corro risco, né, de contrair essa doença e até perder a minha vida por conta disso. E talvez por isso ele retornou. E hoje, irmãos, hoje também nós temos passado, né, por uma pandemia, a pandemia do coronavírus, e muitos também têm se desanimado em meio às lutas, em meio às dificuldades e o próprio risco de morte. Mas nós sabemos, né, que maior do que o coronavírus, maior do que esse vírus, maior do que essa pandemia, nós temos o nosso Deus. E o nosso Deus, com certeza, ele nos protege, nos sustenta e nos guarda. E até mesmo se nós perdermos a nossa vida, nós temos uma morada celeste. Talvez até você que está ouvindo esse vídeo, vendo, talvez você ainda não tenha essa certeza de salvação. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Então, quando você faz isso, você tem a certeza que mesmo após essa vida, que pode durar aí 40, 50, 60, que seja 100 anos após essa vida, você vai ter uma morada nos céus. Então, se você não fez essa decisão na sua vida ainda, e você está se deparando com isso agora, se ajoelhe aí na sua casa, na sua residência, entregue a sua vida a Jesus, peça perdão pelos seus pecados, que com certeza Ele vai te ouvir. Então essa pandemia, irmãos, ela é sim uma grande oportunidade que nós temos de evangelizar. É uma grande oportunidade que nós temos de falar do amor de Jesus para outras pessoas, de demonstrar a essas pessoas que existe algo maior do que essa própria vida, algo que nos aguarda lá no céu. Assim como Paulo, não devemos desanimar com o retrocesso dos que caminham conosco na fé, e sim orar para que possam novamente andar nos propósitos do Senhor. E foi assim que ocorreu com João Marcos, porque mais na frente, novamente, ele foi restabelecido na obra do Senhor e ele foi muito útil na obra de Deus. Inclusive, João Marcos é o escritor do Evangelho com o nome dele, com o Evangelho de Marcos. E olha o que nós observamos em 2 Timóteo 4:11. Fala assim, só Lucas está comigo. Isso é Paulo falando. Aí ele fala assim, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, lá no final da vida de Paulo ele tem o suporte e ele já, né, Marcos totalmente restabelecido, ele já está ali para servir na obra. E um pouco mais para frente ele ainda escreve o Evangelho segundo Marcos. Então, temos essa lição muito importante. Alguém do seu lado, ele pode titubear. Ele pode se afastar dos caminhos do Senhor. Mesmo assim, irmãos, continue. Não siga esse exemplo. Continue. Siga em frente. Deus tem um plano, tem um projeto para a sua vida. Jovem, adolescente. Muitos podem ficar pelo caminho, mas você tem que prosseguir. Você tem que caminhar. E, logicamente, você tem que orar por aqueles que se afastaram, estão fracos, estão distantes dos caminhos do Senhor, para que eles retornem. E a quarta lição que nós temos também na primeira viagem missionária, em Antioquia da Pisídia. A gente observa que ele começou a viagem em Antioquia, só que Antioquia da Síria. Essas cidades tinham o mesmo nome, mas ele
ele continua a viagem em Antioquia da Pisídia. E qual que é a lição que nós temos nessa cidade? Não deixe que a inveja dos outros atrapalhe seu trabalho na obra de Deus. Talvez você pode passar por situações onde você percebe ou tem a sensação que pessoas, né, elas podem ter algum tipo de inveja a respeito de você. Paulo também passou por essa situação. A gente observa isso em Atos, no capítulo 13, versículo 44 e 45, que fala: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, irmãos, existem muitas pessoas, infelizmente, que não querem ser usadas por Deus, não querem fazer aquilo que o Senhor deseja para suas vidas. Só que essas pessoas, ao verem outras fazendo a obra de Deus, se prontificando, se esforçando, elas acabam sentindo inveja dessas outras pessoas. E elas acabam, né, com essa inveja, fazendo algo, né, ou pelo menos um sentimento que faz com que ela possa atrapalhar, né, ou tentar atrapalhar o crescimento de outros irmãos. E jovens, você tem que entender, né, que a palavra de Deus fala que você tem forças para vencer tudo isso, todas essas situações. Olha o que fala em 1 João 2,14b. Fala assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, muito interessante observar na igreja, nós percebemos, né, jovens e adolescentes engajados na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, andando nos caminhos do Senhor. E o jovem, ele tem, né, como demonstra aqui o próprio versículo, ele tem muita energia, ele tem muita força. E isso é importante, né? Você gastar essa força na obra do Senhor. Quando você gasta essa força na obra do Senhor, você, na verdade, está fazendo um investimento. Você está aproveitando as primícias dos seus dias na obra do Senhor. O que vai acontecer quando nós fazemos isso? O Senhor reconhece esse investimento que estamos fazendo. E depois, com certeza, né, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos recompensar. Porém, quando estamos na obra do Senhor, é comum, né, vir aí embates. E uma das formas é pela inveja de outros que podem querer te afastar da obra que você está fazendo, né? Então não dê ouvidos àqueles, né, que de uma forma sorrateira eles sentem inveja e eles tendem a tentar te desanimar. Às vezes o inimigo pode até usar, né, um irmão fraco na fé, né, que tem inveja de você, e isso, né, ele tentar te prejudicar de alguma forma. Então, vamos imaginar, você está lá empolgado com a obra do Senhor, você está lá no departamento da igreja, fazendo o seu melhor, né? Mas outra pessoa, ela pode, né, ou de uma forma explícita, de uma forma que você percebe, ou até de uma forma discreta, ele pode tentar te atrapalhar. Isso também, né, aconteceu com Paulo. E qual foi a consequência? Paulo, ele não percebeu, ele não deu, né, muita importância a isso. E nós observamos lá em Atos, no capítulo 13, 46, 48 e 49, o seguinte: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Então a inveja daquelas outras pessoas, daqueles judeus, não impediram
que a palavra do Senhor fosse divulgada, né? E, por fim, a quinta lição que nós temos, lá na cidade de Listra. Eles saem da ilha de Chipre, vão para a cidade de Listra, que está no continente, e a lição que nós temos é a seguinte: se nos mantermos firmes no caminho do Senhor, grandes maravilhas o Senhor pode fazer por meio das nossas vidas. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Percebemos isso no livro de Atos, no capítulo 14, versículo 8 a 10, que diz o seguinte: estava assentado em Listra certo homem aleijado, paralítico, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então vale a pena, irmãos, servir ao Senhor. À medida que nós vamos servindo ao Senhor, nós vamos amadurecendo, né? Nós vamos crescendo na fé. E com isso nós podemos ser usados para a glória de Deus. Então nós podemos, né, como Paulo aqui, sermos usados para a transformação da vida de outras pessoas. Vidas poderão ser salvas, futuros poderão ser transformados. Quando Paulo chega em Listra, quem era aquele homem aleijado, paralítico? E olha o que ele se tornou depois que ele conheceu o apóstolo Paulo. Paulo pôde ser um instrumento de Deus na vida daquele homem. Aquele homem que nunca mais foi o mesmo depois que ele encontrou Paulo. Paulo ele impactou profundamente o presente e o futuro daquela pessoa. E você, jovem, adolescente, adulto, que está acompanhando essa mensagem, você, através da sua postura cristã, da sua fé, do seu comportamento, do seu exemplo, você tem mudado pessoas? Você tem mudado o futuro de pessoas? A pessoa que pregou o evangelho para mim quando eu era jovem, e ele também um jovem, ele mudou o meu futuro. Ele foi um instrumento de Deus para mudar o meu futuro. E nós temos feito isso, né? É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos, né, contribuir para a mudança, né, na vida de outras pessoas. E então, são 5 lições que nós podemos extrair da primeira viagem missionária de Paulo. Que possamos guardar essas lições no nosso coração. A primeira lição: servir intensamente a Deus e ver o Espírito Santo conduzir a nossa vida. A segunda lição: ao executar a obra de Deus, nós encontraremos empecilhos. A terceira lição: não desanime se pessoas que estão ao seu lado titubearem na fé. E a quarta lição: não deixe que a inveja dos outros atrapalhe seu trabalho na obra de Deus. E por último, a quinta lição: se nos mantivermos firmes no caminho do Senhor, grandes maravilhas o Senhor pode fazer por meio das nossas vidas. Irmãos, que possamos guardar essas lições no nosso coração, que possamos praticar essas lições, que possamos ser realmente instrumentos do Senhor para a mudança da vida de outras pessoas e usar esses exemplos na nossa vida. Que o Senhor possa deixar registrado, né, realmente nas nossas mentes tudo isso que Ele falou através dessa pregação. E vamos orar então, pedindo, né, a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que Ele falou para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, que ela possa, ó Pai, realmente mudar e transformar a vida de outras pessoas. Abençoe, ó Pai, os jovens, os adolescentes, ó Pai, da igreja e de todas as igrejas e todos aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, também os adultos, que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que todas essas lições sejam uma prática nas nossas vidas. Nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.